O olhar de 1000 jardas, choque de concha na Primeira Guerra Mundial. O olhar de 1000 jardas pode ser simplesmente definido como o olhar desfocado de alguém que viu demais. É uma característica daqueles que experimentaram guerra e zonas de combate e é mais comumente associada às vítimas de choque de concha, ou na terminologia de hoje, TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático. Quando a Primeira Guerra Mundial chegou em 1914, a tecnologia e as armas haviam avançado muito desde os dias de Napoleão. Os campos de batalha eram mais letais, com maneiras diversas e terríveis de atacar e matar o inimigo, causando traumas psicológicos em massa, de uma forma nunca vista anteriormente. O primeiro uso registrado do termo choque de granada foi pelo doutor e capitão Charles S. Myers, em um relatório para o jornal The Lancet em fevereiro de 1915. Nele, ele examinou os casos de 3 jovens que estudou, 2 soldados e um cabo, detalhando os sintomas que eles apresentavam. A partir daqui, uma lista de sintomas comuns, mas extremamente variados, do choque de granada foi definida, que incluía insônia, ansiedade, medo, visões e experiências perturbadoras, mania, confusão mental, perda de memória, alucinações e delírios, psicose grave e, em alguns casos, um colapso mental completo ou estupor mental. Além desses sintomas mentais, sintomas físicos também foram registrados, como dores de cabeça, náusea e tontura, também referidos como neurastenia. O Dr. William Aldrin Turner, com base no relatório de Meyer, escreveu sobre suas descobertas em hospitais na França. O Dr. Turner discutiu a neurastenia e como testemunhar a violência extrema da guerra afeta um indivíduo. Ele destacou a conexão entre sintomas físicos e problemas mentais, identificando casos onde o choque mental levou a outros sintomas fisiológicos, como o mutismo surdo que persistiu além do esperado. Apesar da primeira menção registrada de choque de granada ser de 1915, estima-se que até dezembro de 1914 7 a 10% de todos os oficiais britânicos e 3 a 4% de outras patentes já sofriam com isso. Nos casos daqueles com neurastenia, Turner recomendou descanso e recuperação em casa, embora o grau de severidade do choque nervoso e da neurastenia afetasse suas recomendações. Myers observou 3 homens que sofriam de confusão mental após recentes explosões de granadas próximas a eles. Turner teve a vantagem de observar participantes por um período maior, permitindo-lhe distinguir diferentes tipos de choque de granada, que ele chamou de choque nervoso. Turner pode ter sido o primeiro a reconhecer que não apenas atos de guerra, como uma explosão próxima ou um incidente traumático específico, levavam a esses casos de choque. Mas o que ele se referia como desgaste geral poderia impactar mentalmente ao longo do tempo, resultando em choque de granada. Curiosamente, Turner também identificou que não é apenas a guerra que causou isso, mas que condições de guerra específicas eram mais propensas a causar casos de choque de granada do que outras. Por exemplo, Turner observou que a intensidade dos combates nas linhas de frente impactava esse fenômeno, destacando que mais casos foram vistos nos combates severos em Flandres e ao redor de Ypres do que em outras batalhas. Essas batalhas anteriores sofreram notavelmente com pesado fogo de artilharia, o que poderia explicar, de alguma forma, o aumento no número de casos de choque de granada. Independentemente disso, o choque de granada era tanto uma novidade quanto uma epidemia crescente durante a Primeira Guerra Mundial, com médicos trabalhando duro para entender o novo fenômeno ao mesmo tempo em que lidavam com inúmeros casos em seus soldados de linha de frente. Enquanto os primeiros relatórios de Myers e Turner são bastante positivos, dizendo que a recuperação é favorável e provável para esses soldados. O tempo é necessário, na maioria dos casos, para descanso e recuperação. Mais tarde ficou claro que não era bem assim. Em 1916, pouquíssimos casos de choque de granada haviam retornado à luta. Em um hospital da Cruz Vermelha, apenas 21% das altas retornaram ao serviço militar, e Gordon Holmes, o neurologista consultor das Forças Expedicionárias Britânicas, relatou que os hospitais de base na França, onde os combates eram mais intensos, estavam vendo taxas de retorno de 30 a 40% em comparação com os 4 a 5% do Reino Unido. À medida que os casos aumentavam, o entendimento parecia retroceder, provavelmente devido ao pânico com a percepção de quantos soldados foram afetados na Grã-Bretanha. Embora inicialmente médicos como Myers e Turner defendessem medidas de psicoterapia com hipnoterapia para ajudar a tratar o choque de granada, ao longo dos próximos anos a eficácia de seus métodos começou a ser questionada. O tenente-coronel Gordon Holmes foi trazido para substituir Myers, e seus métodos, embora mais alinhados com os desejos do exército britânico, infelizmente fizeram muito para minar as recentes descobertas sobre o impacto do choque de granada em seus sofredores, e desencadearam uma série de eventos que levaram à demonização daqueles que lidam com a doença mental.
Notavelmente, seus relatórios sobre taxas de recaída eram muito menores do que os números reais, e não levavam em conta o alto número de homens tratados por choque de granada que nunca retornaram à guerra ativa. Infelizmente e fundamentalmente, a crença geral britânica se tornou a de que o choque de granada se devia a uma fraqueza de mente e espírito, mais do que qualquer outra coisa. É possível que essa mentalidade geral seja o que realmente tornou o choque de granada tão proeminente nas forças britânicas, com a população em geral acreditando fortemente nos mantras lábio superior rígido e nós somos britânicos, nós seguimos em frente, que levou a uma aversão subconsciente geral a qualquer doença de natureza mental. Infelizmente, as coisas só pioraram a partir daí para os atingidos pelo choque de granada. Holmes subsequentemente fechou os centros de Myers dedicados ao tratamento da doença e os realocou para soldados com doenças venéreas. É a ele que devemos agradecer em parte pela percepção de décadas das baixas de guerra, reduzindo o choque de granada a simples covardia ou fraqueza de mente. Embora seu legado possa não o favorecer, é de certa forma merecido, pois suas ações na época levaram diretamente a alguns dos severos tratamentos que esses pacientes sofreram. Os casos mais graves de choque de granada foram enviados para asilos mentais e hospitais especializados, onde o tratamento variava do razoável ao completamente desumano. O exemplo mais famoso ou infame disso foi o trabalho do Dr. Lewis Yeland, cujos métodos já eram vistos como controversos naquela época. Yeland acreditava fortemente no faradismo, o uso de eletricidade na terapia, muito parecido com a terapia de eletrochoque usada até a década de 1980. Em seu trabalho de 1918, Transtornos Históricos da Guerra, ele documentou alegremente os tipos de tratamento que usou em sofredores de choque de granada, descrevendo-os como bem-sucedidos apesar de seu barbarismo. Um dos principais métodos que Yeland favorecia incluía a aplicação de choques elétricos na garganta, pescoço e membros forçadamente por longos e horríveis períodos de tempo, às vezes repreendendo verbalmente o paciente enquanto fazia isso. Em certos casos, ele chegou a aplicar pratos quentes na pele e apagar cigarros acesos na ponta da língua do paciente. O que isso faria para curar o transtorno de estresse pós-traumático é incerto, mas Yeland estava convencido de que seus métodos eram os corretos. As nuances e tratamentos do transtorno de estresse pós-traumático variaram muito durante a Primeira Guerra Mundial. No final do conflito, ainda não havia um consenso significativo sobre a doença entre os médicos. O que se seguiu foi um sofrimento calado. Soldados, relutantes ou incapazes de discutir seu transtorno de estresse pós-traumático, somado ao desprezo e à crença de covardia que estigmatizavam aqueles que o sofriam, resultou em pouco progresso na compreensão do transtorno ou de seus efeitos na década após a guerra. A investigação mais notável foi a do relatório Southborough, em 1922. Mas mesmo nas conclusões do documento, as opiniões sobre a causa do transtorno de estresse pós-traumático estavam fortemente divididas entre os grupos de especialistas consultados. Em vez de abordar a dificuldade em definir as principais causas do transtorno de estresse pós-traumático, o documento focou em recomendações para futuros assuntos e atribuiu a doença principalmente à falta de treinamento das tropas em certas batalhas. Apesar das justificativas e investigações para o exército britânico, os soldados com transtorno de estresse pós-traumático da Primeira Guerra Mundial eram majoritariamente vistos como covardes, e muitos foram até executados por isso nas frentes de batalha. Mesmo deixando de lado o fato de que muitos recuariam diante da guerra e da morte certa, esses homens não eram covardes, mas sofriam de uma doença causada pela horrenda realidade que eram forçados a enfrentar diariamente. Eles merecem reconhecimento e um pedido de desculpas pela reputação adquirida devido a isso. Mas, incrivelmente, demorou até 2006 para que um perdão oficial fosse emitido para aqueles que foram fuzilados em nome da covardia durante a Primeira Guerra Mundial, e décadas para que os portadores de doenças mentais fossem levados a sério.